começou muito bom, Paulo. Você falou que atende muitas mulheres, mulheres com disfunções sexuais. O que é disfunção sexual? Quais são as mais comuns? Então, as femininas são as relacionadas à penetração, né? E os transtornos como dificuldade de excitação, de lubrificação, e os dolorosos, que são realmente que a gente chama vaginismo e dispareunia, que realmente você sentir dor para a penetração. E o vaginismo é quando você tem uma contração involuntária da musculatura realmente vaginal. E mesmo a mulher querendo, o homem está lá tentando penetrar, essa musculatura ela contrai de forma involuntária e a mulher ela não consegue. E aí a gente vai para aquelas mulheres que eu disse que chega com 30, 40, 50 anos, com muita dificuldade realmente de encontrar ajuda, porque nem todo profissional, infelizmente, tem um olhar e uma qualificação. Você quer dizer preparo mesmo, né? Exatamente, perícia mesmo em realizar. E aí a mulher vai passando, sabe? Só escutando aquela história, relaxa, que vai dar certo, toma um vinho que passa, toma alguma coisa e vai lá. E não vai, porque é uma condição muscular que realmente tem a que a gente chama desse espasmo, fecha e não vai. Infelizmente. Nem sempre é coisa da cabeça. E essas mulheres, e aí só elencando aí com o que vocês falaram, são mulheres que cresceram a vida toda escutando que o sexo era sujo. São aquelas meninas que cresceram dentro de casa e o pai ficava, fecha a perna, senta direito, a calcinha está aparecendo, sexo é sujo, não se toca, olha, presta atenção. Então, assim, essas meninas que o tempo todo se fecham e que se ajeitam... Vestem uma roupa mais composta. Exatamente. E olha, sexo é pecado, sexo é sujo, sexo é pecado. Então, quanto mais você tem essa repercussão, você vai gerando reverberando o tempo todo na mente, o tempo todo no seu cérebro. E aí você, como consequência, você fecha lá embaixo. Doutora, voltando uma casinha aí, voltando para a virgindade, existe uma idade para perder a virgindade? Existe isso? Não. Ou um período etário? Não. A gente sempre, obviamente, tem que trabalhar com a ideia de que a menina tem que ter o mínimo de educação sexual. E quando eu falo em educação sexual, é realmente entender os processos, né, do seu corpo, de uma excitação, de uma lubrificação, como é que ela tem que relaxar. Essa fala o tempo todo, quando eu atendo adolescentes, quando uma mãe traz, de conversar o que é que acontecer, falar dos limites do próprio corpo, do que deve fazer, do que não deve aceitar, para poder realmente estar preparada e madura, de fato, para ter aquela experiência ali. Porque o que acontece é o que a menina vai escutar da amiga, vai ver um filme de pornografia, alguma coisa, vai entender aquela ali, e geralmente ela vai ter toda aquela visão, que é a visão que a gente fala. É esperar que aconteça coisas, né, que também seria outra pauta, como a ejaculação feminina, como um gemido, como um grito, como aquela ali, e ela nunca vai se encaixar naquele padrão. Então, é o que eu digo, aquilo ali é o que a gente, dos nossos jovens, ou até dessas mulheres mais velhas que eu atendo, eu tento sempre afastar e blindar realmente essas informações para que ela vá para uma experiência totalmente diferente do que ela foi construída, né? Negativamente falando. Isso serve para menino também, né? Total. Total. Voltando ao assunto que o Diógenes tocou sobre disfunção, você falou que a maioria elencou aí um rankingzinho das mulheres. Dos homens, qual é a disfunção mais que vai parar no seu consultório? Ejaculação precoce e disfunção erétil, né? Quando o homem não consegue, né, nem ter intercurso sexual ali para se satisfazer e nem satisfazer a parceira. Ele tem que ter, no mínimo, 6 meses, né? Não é só uma, então isso fica muito claro. Tem que ter, no mínimo, 6 meses 6 meses de episódios de recorrência e tem que causar sofrimento. Eu digo isso e é muito legal que a gente fale isso. Mas porque acontecer uma vez na vida, todo mundo vai passar por isso. Né? Todo mundo vai passar por isso. Me permita, desculpe, mas deixa eu abrir um parênteses. Certo. A gente tem o Barra News, que é o jornal mais informativo do Brasil, né? Quem não conhece, eu realmente não entendo como não conhece o Barra News e não valoriza o Barra News, porque realmente é muita informação, né? Quem procura acha lá no Barra News. Mas em uma das notícias do Barra News, uma das edições, né? Uma certa pessoa com quase 50 anos na cara, eu não vou citar nomes, né?
mas disse que nunca broxou. Não, e disse... Sabe aquele machão? Eu nunca brochei. Mas isso na é minha... muito normal. Diga ele, doutora. Porque pra ele... Disfunção é broxar, filho. Não, mas disfunção, ela acabou de falar. Função e disfunção. Não. Função e disfunção. Não, mas eu não nego nunca, amigo. Eu sou um cara totalmente normal e tranquilo em relação... normal. É lógico que eu brochei, eu tenho 50 anos, minha gente. E mesmo assim, isso não quer dizer nada também, porque tem quer neguinho dizer nada. com 20 e pouco que já broxou. Pode ser Porque- estresse. Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser Tem qualquer que ser coisa. várias Pode ser qualquer situações. coisa. Tá certo? Por isso que eu tô sempre relax. Mas não venha mentir, não. E eu vou endoidar. Não venha mentir, não. Não venha mentir. Doutora, então voltando ao assunto. Disfunção erétil, ejaculação precoce. Quando se fala ejaculação precoce, eu lembro, lógico, rapidamente do Boston Medical Group. Mas agora não. Procure a doutora Vanessa. Obrigada. Ô, doutora, ejaculação precoce, você está falando de quê? Do donzelo. Não, peraí, cara. Que donzela, isso é um problema, Jorge. Isso não é uma... Não, que popularmente chamam de donzela. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não liga pra ele não. Bem que ela veio pra dizer o Ó, já engatilhou. Só o seu olhar já engatilhou nele. Ejaculação precoce quer dizer o quê? 1 segundo, 2 segundos. Quando é que A gente considera menos de 2 minutos, né? Ou que você não consiga, certo? Se satisfazer daquele ato ou satisfazer o seu parceiro. Quando a gente sabe que você parte para uma relação e naquela relação você... A gente vou usar agora a expressão queimar a largada, né? Você aí começou e você queria, mas você não consegue. Você queria terminar ali, mas você ejaculou antes e você não conseguiu dar continuidade. Então, assim, tudo que gera angústia, a gente sempre fala dessa forma, porque às vezes sempre chega um ou outro, internet principalmente. E passo 10 minutos no intercurso, não tô querendo resolver isso. O intercurso seria o quê? A penetração o vai e volta. ativa. O vai e A vem. penetração ativa. Então, né? É o que a gente disse. Isso está gerando constrangimento para você, sofrimento, desculpa para você. Né? Existe um limite para ser considerado. Essa angústia, esse sofrimento, é em quem que dá? Na mulher, no caso, né? Porque o cara gozou. Desculpa. Não. Eu Então, a gente tem que estudar ele. macho né? falando. Olha só. Eu me precipitei. Eu já fiquei preocupada agora com sua fala. Eu tô falando pra você, a Eu senhora tem fiquei um paciente preocupada, aqui, tenho. doutora. Porque, Esse assim, cara precisa de psicólogo, psicanalista. Quando for geriatra, psiquiatra. aqui do outro lado. Aí Então, vamos lá. Você tá lá na relação sexual, Tô, certo? eu tô. Então, você começou o intercurso sexual Intercurso. e você goza. Você não tá preocupado se Às sua vezes, parceira Pra chegou lá lascar ou não. esse miserável. Você gozou, relaxou e acabou a relação e pra você, ok. Às vezes, sim. Mas suponhamos que sim. Suponhamos que nesse dia... Essa mulher te procura no outro dia? Pra bater, né? Pra matar, pra dizer, cadê o Pix? E pronto, perfeito, entendi. Mas sempre procura. Nesse caso, ok, eu não posso entrar nesse mérito seu, se você realmente procura com essa Por finalidade. favor, só não levante e vá embora. Deixa, porque ele é assim mesmo, não ligue não, viu? Não, a gente Não, eu consigo descascar ele. cenários, né? Não, entendi. Eu tenho outro problema, depois a gente chega lá. Porque, Ó, tá aparecendo. não é o precoce. Que é, meu? Gozou, foi? Gozou. Já gozou. Já foi embora. Pode chegar, aqui tudo pode, só não pode de fora tu ficar. Dá o play no pode.